Hoje vamos ver alguns detalhes para o plantio de uma muda de kiwi. Primeira pergunta que muita gente me faz é qual é o tamanho da cova? E eu respondo, se você vai plantar 1 hectare, faça uma cova de 1 hectare. Ou então, prepare bem todo o solo. Então, previamente ao plantio, deve-se fazer a análise de solo, fazer a correção e também fazer uma escarificação. A gente recomenda fazer com grampos na profundidade possível, até 1 metro, ou pelo menos mais de 70 centímetros, e de forma cruzada. E também, nesse tempo, se aproveita para retirar alguma coisa que inconveniente, como algum toco ou pedra, algo que depois pode causar alguma perturbação. Também observar se no terreno existe alguma vertente. Quando chove bastante, verte água em determinado lugar. Então, tem que se providenciar, antes de tudo, também fazer essa drenagem. Feito isso, para a nossa região aqui, eu estou falando de Farroupilha, nós temos solos não os melhores para o kiwi, nós temos solos muito argilosos. Então, para resolver ou para atenuar o problema do solo argiloso, nós recomendamos que se faça camalhão, como você vê aqui, ó. Camalhão, né? Então as filas elas também são de acordo com o pendente, com a descida do terreno, e que a água ela foge ali do colo da planta, vai para o meio da fila, dela desce o camalhão e vai para fora do terreno. Então a gente faz de forma que se expulse a área, assim a água de dentro do terreno. Então isso é muito importante, é um atenuante muito importante para o problema dos solos mais pesados. Bom, a cova em si, ela tem que ser o suficiente para acomodar. Aqui no caso é uma planta, uma muda, ela já está plantada, ela é produzida no substrato. Então a profundidade, o tamanho da cova é o suficiente para colocar esse saco, que nós vamos retirar agora o saco, mas enfim, para acomodar o sistema radicular. E a gente, quando retira a embalagem no saco, a gente procura não destruir esse torrão. A gente pode retirar algumas raízes que estão para fora e a gente procura plantar inteiro dessa forma. Ainda bem que a raiz está bem desenvolvida e tal. No caso, vamos cortar aqui. E então se planta inteiro isso. Então uma cova o suficiente para isso aqui e nunca enterrar a mais do que está. O plantio pode ser um pouco menos profundo, nunca mais profundo do que a muda está no seu torrão. E, ó, veja que essa profundidade é mais que suficiente. E só encostar até a raiz, veja que a muda ela não ficou muito profunda. Esse é o sistema de plantio. Os cuidados são basicamente esses. Muda plantada, aí se precisamos ter um tutor, que pode ser uma estaca ou mesmo um barbante. Se for o barbante, temos que ter o cuidado de não deixar ele muito esticado, porque se for muito esticado, a planta entende que é um arame e ela se enrola muito. Então, para não se enrolar, se recomenda um barbante tanto frouxo, e aí a planta ela pode ser conduzida dessa forma. Ou ser amarrado num tutor, numa estaca. Se a gente amarra numa estaca, nós temos que ter o cuidado de deixar sempre a extremidade, a ponta livre fora da estaca. Digamos que fosse aqui, vou simular que aqui nós tivéssemos uma estaca, para amarrar, eu amarraria hoje aqui, ó. Deixa a ponta longe da estaca. Porque se eu fizer essa amarração aqui, amanhã ela já se enrolou na estaca. Então, né, é da fisiologia da planta. O kiwi é uma planta trepadeira e não tem gavinhas. Então a função da gavinha, quem exerce é a extremidade, se enrolando, principalmente quando ela está com crescimento débil, que não é o caso desta, mas quando ela está muito fraquinha, ela acaba se enrolando em qualquer coisa, até sobre si mesma.
Então ela se enrola e depois acaba emitindo mais abaixo um outro broto e vai crescer por lá e aqui nunca mais vai crescer por aqui. Então a gente pode usar, como eu falei, a estaca, tendo sempre a amarração que deve ser feita uma vez por semana e sempre, né, digamos, se eu volto aqui a semana que vem, eu amarro aqui e a ponta ela fica sempre afastada como ela está aqui. Então nós vamos ter um tronco que cresce reto. Mas no caso aqui nós vamos deixar o barbante. Então, assim como o barbante é mole, a planta não se enrola. E aí a gente vai ajudando a planta. Aqui a semana que vem se coloca aí e ela vai crescendo sem se enrolar, da forma que tem que ser feito. Então, recapitulando, a profundidade, ó, veja que aqui está o substrato, ela não se aprofunda mais, não se deve plantar mais fundo do que ela estava no primeiro, e segue essa condução com um tronco, uma haste única. E também um detalhe importante, veja que o enxerto, ele está amarrado aqui ainda, é um plástico que se deteriora, mas sempre é bom ter o cuidado de tempos, daqui um mês, digamos, mais ou menos, é bom, interessante ver se não tá estrangulando, porque às vezes, se for feito muitas voltas, ou mais voltas, pode que ele não se deteriore todo e que acabe estrangulando um pouco o enxerto. Então, esse detalhe, né, o produtor precisa cuidar também. Normalmente não precisa desamarrar com esse tipo de plástico, mas sempre que é bom ter o cuidado de monitorar para evitar que a planta cresça bem e depois, mais tarde, o produtor veja que aqui está estrangulado e às vezes pode perder a muda. Após o plantio, sempre é interessante fazer uma rega abundante ao redor da muda. E também se pode aproveitar com essa rega, aplicar, como eu estou fazendo aqui, um produto, um tricoderma, um produto biológico com a Bacillus aeroliquefaciens, que também ajuda, né, a planta a se defender de alguma doença. Principalmente é mais indicado em áreas que já teve kiwi, que já teve algum problema de histórico de morte de plantas. Mas sempre é bom, é uma boa recomendação a aplicação de produto biológico no sistema radicular do kiwi.